Nesse momento, antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero agradecer a Ele pela oportunidade de estar aqui. A questão não é coragem de estar aqui. A questão é privilégio de estar aqui. Porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Mas o Senhor nos trouxe até aqui, porque Ele tem algo a tratar conosco nessa noite, amém? Muitas das vezes a gente diz a Deus: Deus, Tu és bem-vindo. Tem um louvor que canta: Tu és bem-vindo aqui. Mas quando a gente entende que Ele não é um convidado ilustre, mas Ele é o dono da festa, e nós que fomos convidados a estarmos na festa, e nós entendemos que é um privilégio muito grande estarmos aqui. Jesus, certa vez, estava contando uma parábola acerca do reino de Deus, e Ele fez uma comparação com uma festa, que o rei ia dar uma festa para o seu filho, e ele mandou o quê? Os seus servos saírem convidando. E os primeiros convidados não eram dignos, então ele disse: chama todo mundo para essa festa. Então nós estamos aqui, porque na primeira lista talvez a gente não estava com nome, mas na segunda lista estava o meu e o teu nome, por isso nós estamos aqui nessa noite, amém? E eu quero agradecer a Ele por esta graça, por esse privilégio de estar na sua presença. O próprio salmista disse que daria qualquer coisa, mas ele diz que mais vale um dia, né? Estar na presença, estar na casa, estar nos atos do Senhor, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então nós estamos no melhor lugar do mundo. Nós estamos na presença dEle. Quero agradecer ao presbítero, meu pastor Maxwell, pelo convite, pela confiança. E agora eu quero pedir que os irmãos abram juntamente comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, eu vou ler apenas um versículo. O versículo de número 5, e vamos ler a parte A do versículo de número 6. Romanos 12, versículo 5 e a parte A do versículo 6. Nós estamos iniciando o ano. Hoje é o dia primeiro dia de 2017. E minha mãe, ela antes, ela disse: você vai pregar lá, prepare uma mensagem sobre coisa nova, não sei o quê. Eu disse: não, mãe, eu vou orar, e o que Deus colocar no meu coração, eu vou pregar, porque eu creio que Ele sabe qual é a necessidade de cada pessoa. E se há uma necessidade para esse momento, para agora, eu encontro aqui nesse versículo de número 5. Unidade, amém? Eu quero pregar sobre isso, quero pregar sobre unidade. Capítulo 12 de Romanos, versículo 5 vai dizer: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua graça nos alcançou, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado mesmo, ó Deus, porque nós estamos aqui em tua casa, nós estamos em tua presença. Muito obrigado porque o Senhor já nos deu o privilégio de te louvar, de te adorar, através dos cânticos. E nesse momento nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Que nenhuma outra voz aqui possa ser ouvida, a não ser a voz do Teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus, que nessa noite nós possamos entender a Tua palavra. Ó Deus, que a semente que vai ser lançada, que ela caia em uma boa terra. Por isso eu peço desde já, repreende o ladrão para que ele não roube essa semente, mas que ela caia em uma boa terra e que ela possa dar fruto para a glória do Teu nome, ó Deus. No nome de Jesus, usa a Tua palavra, e nós sabemos que somente a Tua palavra nos é suficiente aqui neste lugar. Nos é suficiente, ó Deus. Então, no nome de Jesus, fala aquilo que nós necessitamos. É assim que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus, amém. Esse verso que nós lemos agora foi escrito pelo apóstolo Paulo nessa carta que para mim é uma obra-prima. Paulo aqui, quando escreve a carta aos Romanos, ele trata de vários assuntos da fé cristã. Ele trata de várias doutrinas da fé cristã. Essa carta, alguns estudiosos chegam a dizer que se
existisse apenas a carta de Paulo aos Romanos e o Evangelho de João, o cristianismo estaria salvo, porque aqui contém tudo que nós necessitamos saber acerca da fé cristã. Aqui ele vai falar da justificação do homem através da fé. Paulo vai falar do sacrifício que Cristo fez para que nós estivéssemos aqui hoje e pudéssemos contemplar a graça e a salvação que há em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve aqui, ele vai tratar de várias doutrinas da fé cristã, mas quando ele chega aqui no capítulo 12, parece que ele tem uma mudança na sua escrita. Paulo sai da doutrina e parece que ele agora vai para a prática. Ele para de falar do sacrifício que Cristo fez por nós. E ele inicia o capítulo 12 falando que nós devemos agora sim apresentar a Ele o nosso corpo como um sacrifício vivo. Ele agora vai falar que da mesma forma que Ele se sacrificou para que nós pudéssemos obter a salvação, agora em forma de gratidão nós vamos ter uma vida total entrega a Cristo. Não mais para obter a salvação, mas em gratidão pela salvação que nós já temos. Paulo aqui no capítulo 12 ele vai tratar dos relacionamentos. No versículo 2 ele vai falar de quê? De uma mente transformada. E a partir dessa mente transformada, nós vamos transformar o ambiente e nós vamos transformar os nossos relacionamentos. No capítulo 12 ele vai falar de uma transformação no relacionamento do homem para com Deus, do homem para consigo mesmo, do homem para com seus irmãos e do homem para os seus inimigos. Quando eu estava lendo esse capítulo hoje ainda, eu viajei hoje de madrugada e eu estava na Baía da Traição, estava na praia. E à tarde eu estava lendo esse capítulo 12 e eu lendo, e Paulo quando vai falar do relacionamento do homem para o seu inimigo, ele vai dizer, olha, nós devemos orar por eles, nós devemos amar eles. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que isso é muito difícil. Humanamente falando, eu até quando estava tomando um banho no mar, eu estava conversando com um menino que ele é afastado dos caminhos do Senhor. E eu estava conversando com ele e ele dizia, isso é muito difícil. A gente amar um inimigo, alguém que nos aborreceu, alguém que fez algo contra nós. E eu disse a ele, olha, de verdade, é muito difícil, humanamente falando, é impossível. Mas Deus nos dá a condição através do Espírito Santo dele que habita em nós. Isso não é uma obra natural, isso é uma obra sobrenatural. Não é algo que vem de mim, é algo que vem do Senhor. E aqui Paulo está falando exatamente isso, que pessoas transformadas, novas criaturas, eles têm relacionamentos transformados. E eu quero dar ênfase aqui ao versículo 5 e parte A do versículo 6. Porque Paulo vai falar exatamente do tipo de relacionamento que os irmãos devem ter. Então, se há uma urgência nos dias de hoje em relação à igreja, é que haja unidade. Isso aqui não é um assunto específico da carta aos Romanos. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, ele já inicia no primeiro capítulo, da mesma fazenda, eu rogo-vos aos irmãos pela unidade. Estava vendo o quê? Um partidarismo, estava havendo uma divisão, estava havendo facção dentro da igreja. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas e outros diziam que era de Cristo. Estava havendo uma divisão dentro da igreja, e divisão dentro da igreja causa o quê? Doença. Causa uma incapacidade de progressão do reino de Deus. O propósito do reino de Deus não é um reino dividido, mas é um reino unido. O próprio Cristo, certa vez, ele operando um milagre, alguém disse, ele opera em nome de Beelzebu, e Jesus disse, olha, eu não posso fazer obras boas em nome dos Satanás, em outras palavras, porque todo reino dividido, ele o quê? Ele deixa de existir. Então Satanás, eu acredito que ouvindo isso, ele diz, então vou lançar o quê? A semente da discórdia dentro da igreja. E não é nada difícil encontrar hoje irmão com raiva de irmão, irmão sem suportar o outro irmão, e isso é algo que me deixa assustado, porque se a gente diz que é o povo de Deus, que é um só povo, que vai morar no mesmo lugar, que adora o mesmo Deus, e eu digo, eu não quero conviver com esse irmão, eu não suporto esse irmão, eu não quero ver esse irmão,
Nós estamos vivendo qualquer outro tipo de filosofia. Nós estamos vivendo qualquer tipo de religião, mas nós não estamos vivendo o verdadeiro cristianismo. Nós não estamos vivendo os propósitos de Deus, aquilo, a vontade de Deus que Ele vai falar aqui que é boa, agradável e perfeita. Essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade do Senhor. Então, quando Paulo fala aqui no versículo 5, olha como ele inicia dizendo. Primeiro no 4 ele vai dizer que nós somos como um corpo, que tem muitos membros e cada membro tem o quê? Uma função. Versículo 5 ele inicia dizendo, assim também nós, conquanto somos muitos. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar aqui nessa noite. Quando Paulo fala de muitos, ele está falando de quê? Diversidade, ele está falando que são muitas pessoas. Então aí é um primeiro desafio para que haja unidade. Por quê? Porque onde há muita gente, há diferenças. A diferença de comportamento, a diferença de pensamento, a diferença às vezes cultural, porque nós estamos aqui reunidos, eu não sei quantas pessoas tem aqui nessa noite, mas aqui nós já encontramos muita diferença. Pessoas que foram criadas em ambientes diferentes, que têm comportamentos diferentes, que têm gosto diferente. E aí está um grande desafio pegar esse povo, unir em um só propósito. Certa vez, eu fui para João Pessoa e eu fui assistir uma pregação, uma palestra sobre casal. E o pregador lá, o pastor, ele é do Rio de Janeiro, e ele trabalha especificamente com casal. E ele pregou aquele texto que fala, por esse motivo deixará pai e mãe, e o que unir-se-á e se tornarão uma só carne. E quando ele chegou nesse ponto de unir-se-á, ele disse, esse aqui é o maior desafio do casal. Se unir. Ele falou o maior desafio do casal é um homem e uma mulher se unir. Porque a mulher tem um gosto diferente do marido, a mulher pensa diferente do marido, e o marido da mulher também. E eles foram criados em ambientes diferentes, e às vezes cultura diferente, e agora eles estão no mesmo ambiente e eles têm que se unir. E ele disse que conhecia casais que fazia 25 anos, 30 anos, que estavam morando juntos, eram casados, mas nunca tinham se unido. E quando eu ouvi ele dizendo isso, eu disse, se um casal é difícil se unir, passa 25, 30, 50 anos e não consegue, imagina o corpo de Cristo, que são milhares de pessoas diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, comportamentos, desejos. Isso é um grande desafio, eu entender que a pessoa que está do meu lado, ou as pessoas que estão ao meu lado, que estão ao meu redor, são diferentes de mim, mas que eu tenho que se unir a elas, porque como diz aquele ditado popular, unidos somos mais fortes. A união faz a força. São ditados populares, o mundo sabe disso, a igreja sabe disso, mas parece que a igreja não está disposta a viver isso. Conta-se a história de um homem, que ele, certa vez foi visitar um hospício, e ele saiu com um enfermeiro visitando o hospício, e ele ia de sala em sala e disse, aqui tem muita gente louca, né? Tem muito doido aqui. E o enfermeiro, aqui é um hospício, né? Aqui a gente trata de doido mesmo. E ele percebeu que lá tinha mais doido do que funcionário para cuidar dos loucos lá. E ele disse, vocês não têm medo dos loucos se unirem aqui, fazer uma rebelião e acabar com vocês? E ele disse, não, porque os loucos nunca se unem. Você entendeu? É a atitude de um louco não querer se unir com o outro. Não, eu sou um ser individual e aqui eu vou fazer e eu não preciso de ninguém. Isso não é atitude de alguém são, isso é atitude de um louco. Os loucos nunca se unem. E parece que as pessoas estão aqui, mas estão dispostas a traçar um caminho sozinho. Mas eu não ficaria feliz de ir para o céu sozinho, seria muito chato. Chegar lá e não ver vocês lá. Eu quero ir para o céu, quem quer ir para o céu? Mas eu quero que os meus irmãos também estejam no céu comigo. E para isso nós temos que unir, trabalhar juntos, estarmos juntos, unidos. Eu lembro que na Paralimpíada de Seattle aconteceu algo que marcou aquela Paralimpíada. Na corrida de 100 metros, na final, quando disparou o tiro lá, os 9 competidores saíram correndo
e um tropeçou e caiu. E aqueles homens, eles tinham síndrome de Down, tinham algum tipo de deficiência, e eles estavam correndo, e quando o que caiu começou a chorar. Pode procurar isso, tem no YouTube. Procurei, ele caiu e começou a chorar. Então, quando eles ouviram a voz do choro, eles deram um passo para trás, desistiram da corrida e voltaram. E lá chegou a menina e começou a alisar aquele que estava no chão e disse: passou, passou. E pegaram ele, levantaram, e eles se deram as mãos e atravessaram a faixa de chegada todos juntos. E naquele momento o estádio todinho ficou de pé aplaudindo. E não tinha nenhum só olho que não tinham lágrimas nos olhos, porque ali ficou a lição, que eles não estariam felizes de atravessarem aquela faixa e verem que um ficou para trás e caiu. Talvez esse seja um tempo que Deus escolheu para que a gente dê um passo atrás e volte para buscar aquele que ficou caído, chorando. Isso é o propósito da igreja. Não apontar, mas estender a mão. Talvez esse seja um momento que Deus escolheu agora. Talvez é isso que Ele quer de nós. Eu não sei quem, um amigo seu, alguém próximo que ficou para trás e ele disse: não, o barco está andando. Eu já ouvi pastores dizer: não, o barco está andando, quem quiser fique. Não, eu não seria feliz se eu fosse sozinho. E se eu atravessar a faixa sozinho, é melhor atravessar todo mundo junto. E assim de fato nós somos mais do que vencedores. Nossa vitória é que todos nós que somos irmãos, que somos um só povo, de fato em Cristo, estejamos no mesmo lugar para todo sempre, contemplando a face daquele que é digno de toda honra, glória, louvor. Amém? Então Paulo inicia aqui o versículo dizendo isso: assim também nós, conquanto somos muitos. E ele inicia dizendo, continua dizendo: somos um só corpo em Cristo. Ele vai dizer: nós somos muitos. E porque somos muitos, somos o quê? Diferentes. Mas em Cristo nós somos o quê? Um só. Nós somos um só corpo. Nós somos membros diferentes, mas unidos formamos o quê? Um só corpo, onde o cabeça é Cristo. Ele pensa e a gente executa. Porque quem controla o corpo é a mente. Para se fazer esse púlpito aqui, primeiramente o homem fez o quê? Ele pensou. Antes dele fazer isso aqui, ele pensou. Logo ele pensou e as suas mãos executaram. E é assim que a igreja tem que funcionar como corpo. Cristo é o cabeça. É a sua mente, ele pensa. Ele dá as ordens. E nós apenas executamos para a glória de Deus. Mas se um membro para de executar as ordens da mente, é um membro deficiente. E aí o corpo fica o quê? É um corpo doente. É um corpo doente. A partir do momento, por exemplo, imagine você, se houvesse uma paralisia no seu braço, e você pensava: eu queria mexer esse braço, mas esse braço não mexe. Isso é o quê? Isso é uma deficiência. Isso é uma doença. E isso causa o quê? Esforço no outro braço, que vai ter que suprir a necessidade desse braço. E é por isso que a gente vive um tempo de cansaço, porque muitos membros estão deixando de fazer as suas funções. E aí tem gente que é pé e está fazendo função de pé e de braço e de dedo e de tudo. Por quê? Porque nós não entendemos o propósito pelo qual nós estamos inseridos no corpo. A partir do momento que nós estamos no corpo, nós estamos para funcionar, para trabalhar. Nesse pequeno versículo ele vai tratar de unidade e vai tratar de serviço também. É unidade e serviço. Paulo aqui ele está tratando desses assuntos. E parece que a gente vive um tempo de preguiça espiritual. A gente vive um tempo de preguiça espiritual. Eu sou daqueles que se autoanalisam. Eu estou pregando aqui e Deus está falando comigo. E uma coisa que me deixava assim, quando eu fui criado no Evangelho, eu me afastei, depois eu tive a minha experiência com Deus. Eu sabia que eu ia ser salvo. Alguma coisa me dizia: eu vou ser salvo. E eu no mundo, minha oração era: Deus, quando é que o Senhor vai me salvar? Porque eu entendi o Evangelho.
Eu fui criado na igreja, mas ser criado na igreja significa que eu sou salvo, nem que eu sou crente. Mas eu sabia a verdade. E eu chorava muito, eu dizia, Deus, quando é que o Senhor vai me salvar? E eu tive a minha experiência com Deus e eu lembro que foi uma experiência bem radical. E eu trabalhava muito, trabalhava, mas chegou um momento, aí eu lembro, lá na igreja lá, colocaram para eu dirigir uma congregação, e se o homem não entende isso, parece que naquele momento, eu muito novo, veio uma espécie de orgulho no meu coração, que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu olhava assim, e eu não tinha mais vontade de ajeitar os bancos da igreja, e eu ligava e dizia, cadê a moça que ajeita aqui? Porque eu me lembro, para montar a congregação, eu mesmo carreguei todos os bancos, eu mesmo lavava, eu mesmo ia lá, e chegou um tempo que eu não estava mais querendo fazer isso, e eu parei assim, Deus falou comigo, e eu disse, Deus, eu quero te servir como eu te servia, mas eu não consigo. E Deus começou, meu irmão, pode fazer essa oração, você pedir a Deus o que pedir, de alguma forma Deus vai lhe proporcionar isso, porque chegou o tempo de ter culto na rua, e a pastora ligava, ei, vai ter o evangelismo, e eu chegava lá e não tinha ninguém para ajeitar, e eu dizia, sou eu mesmo, e eu ia lá e ajeitava tudinho, e aquilo me dava prazer, porque ninguém estava vendo, mas o Deus que vem em secreto, Ele estava vendo isso. Era o meu serviço. Eu entendi que o meu chamado é servir a Deus. A princípio, o meu chamado não era pregar dessa forma, como eu estou pregando agora. Deus, quando me chamou, Ele me chamou para servir. Ele me chamou para limpar a igreja. Ele me chamou para ajeitar as cadeiras e deixar tudo pronto para quando os irmãos chegarem a adorar, estarem confortáveis para adorar. E eu tinha perdido isso. Eu estava achando agora, eu sou pregador. E talvez aqui, alguns desses irmãos, até o próprio Paulo, ele tinha uma tendência a ser soberbo. Quando ele escreve na carta aos Coríntios, ele vai dizer, foi-me posto um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse. E eu orei por 3 vezes que Deus retirasse. Ele disse, a minha graça te basta, porque na tua fraqueza que eu manifesto o meu poder. Aí Paulo diz, então aí eu mais me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Ele tinha uma tendência a ser soberbo. Ele foi me posto um espinho para que eu não ficasse soberbo. E tem muita gente que tem um espinho na carne, e a gente ora, Deus tira, mas Deus diz, não vou tirar não, porque se eu tirar você vai ficar soberbo, mas eu vou lhe dar graça para conviver com o espinho. Ele não tira o espinho, mas Ele dá graça para conviver com o espinho. É um espinho que a gente vai ter que conviver. Talvez esse seja esse ponto de contato com Deus. Porque imagine, você se converte e agora você é um super-homem. Você não ia querer mais nem orar, meu irmão. Você não ia ter motivos para orar, mas Deus permite que o velho homem continue vivo em conflito com o novo homem. E esse é o nosso ponto de fragilidade que nos leva a sempre estarmos de joelhos diante do trono daquele que é rico em graça e misericórdia. E que está aqui nessa noite, eu creio que Ele está aqui através do Espírito Santo. Porque eu sei que os céus ainda estão abertos. Saindo um pouco do texto, eu digo essa afirmação porque eu estava lendo essa semana o capítulo 3 de Mateus. E uma coisa que eu percebi que quando os céus se abriram, e o Espírito Santo se manifestou através de uma pomba, né? E Deus falava, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Eu não encontrei nenhum versículo depois dizendo assim, e depois disso os céus se fecharam. E depois disso os céus continuaram abertos, os céus estão abertos. É por isso que no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Estevão, quando está morrendo, ele diz, o texto não diz, então os céus se abriram, não, ele diz, então viu que os céus estavam abertos e viu o Pai e viu o Filho à direita. E ele disse, perdoa eles não sabem o que fazem. Os céus estão abertos sobre nós. É por isso que Deus ainda fala conosco. Ainda Ele tem algo a tratar conosco. E quando aqui Paulo fala, ele diz, olha, apesar de sermos muitos, é um grande desafio. Nós somos o quê? Um só corpo. E na parte C desse versículo ele vai dizer, e membros uns dos outros. Se é difícil se unir, essa parte agora é mais difícil ainda. Ser membro um dos outros. Servir uns aos outros. É isso que Paulo está dizendo. Ó. Além de sermos um só, nós somos membros um do outro. É a mão que serve o pé que serve o dedo do outro pé.
É a orelha que serve, o nariz, entendeu? Agora nós somos membros uns dos outros. E nós só vamos estar vivendo de fato o reino de Deus quando nós compreendemos que nós estamos aqui para servir uns aos outros. Uma ilustração que eu gosto para isso é uma ilustração meio herética, mas ilustra bem o que é o reino em relação a serviço. Porque é de um camarada que ele disse que foi no céu e ele foi no inferno. Mas isso aqui é só uma ilustração, tá bom? Eu não estou dizendo que... Eu não creio nesses testemunhos. Mas ele disse que chegou no inferno. E quando chegou lá tinha um caldeirão de sopa muito grande. E lá no inferno tinha o caldeirão e todo mundo estava com fome. E o caldeirão de sopa no centro do inferno lá. E todo mundo tinha uma colher amarrada aqui na mão. E eles iam lá e a colher alcançava dentro do caldeirão. Mas como a colher era muito grande, eles conseguiam pegar uma colher de sopa, mas não conseguia colocar na boca, porque a colher era muito grande, alcançava lá e passava direto. Então lá no inferno tinha o quê? Muita fome, muito choro. O choro lá do inferno era de fome. O povo, estou com fome, tem comida, mas eu não posso comer. Então o anjo veio e disse, agora você vai ver o céu. Ele disse, eu quero ver o céu. E quando ele chegou no céu também lá, tinha um caldeirão de sopa no centro do céu. E ele disse, uau, que interessante. E lá eles também tinham uma colher enorme, amarrada na mão, e a colher também alcançava dentro do caldeirão. Só que lá no céu ninguém estava com fome. Por quê? Porque eles pegavam a colher de sopa e não tentavam colocar na sua boca, mas cada um colocava na boca do outro, ou seja, um servia o outro e ninguém tinha fome, ninguém padecia necessidade alguma. E de fato isso ilustra bem o que é o reino de Deus, servir uns aos outros. Se eu entendo que eu estou aqui para servir ao meu irmão e o meu irmão me serve, todo mundo é servido e ninguém tem necessidade alguma, e o corpo está funcionando, e o corpo está agindo, e o corpo está vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem compreende o que eu estou pregando aqui? Isso aqui é o reino de Deus, é isso, serviço, unidade e serviço. Ele diz, nós somos muitos, mas somos um só corpo, e membros uns dos outros. Mas tem gente que não quer ser membro um do outro. De ir para o presbítero aqui, Maxwell, até que busco água. Mas para o presbítero ali não, ele é muito chato. Eu não vou pegar água para ele não, porque ele é muito chato, não vou com a cara dele não. Isso é uma coisa simples, né? Eu estou falando de besteira aqui, que eu não vou me aprofundar mesmo não, mas tem isso. Tem gente que não faz coisas, que é por conta que ele não entendeu o propósito ainda. Porque Deus diz o quê? Paulo escrevendo, ele fala, nós devemos servir aos homens como se estivesse servindo ao Senhor. É a maneira que Deus escolheu, servir Ele diante dos homens. E agora se você, como tem um hino pentecostal que diz mesmo assim, se não estiver achando bom, vai reclamar com ele. É isso aqui. Se você não estiver achando bom, vai reclamar com ele. É a forma que Deus escolheu. Servir ele diante dos homens. E Paulo fala, sirva os homens como se estivesse servindo ao Senhor. Se você for ler 1 Samuel, no capítulo 3, quando Deus vai falar com Samuel, diz assim, então Samuel servia o Senhor perante Eli, ou seja, ele servia o Senhor perante um homem. Mas a gente diz, eu não vou fazer não, porque quem vai receber a glória é Ele. Mas não é, a glória sempre é de Deus, não tem como. E a glória de Deus, Deus é glorificado nisso, você sabia disso? Deus é glorificado nisso, quando nós obedecemos o que é a sua vontade. Quando eu falo de mim mesmo, muitas vezes eu deixei de fazer algo, quer dizer, não, fulano vai, mas isso é uma imaturidade. Mas glória a Deus que Deus começou uma boa obra, e a Bíblia diz que Ele vai completar essa obra. E Ele vai trabalhando na nossa vida, e Ele está trabalhando na nossa vida agora, nesse momento, em áreas que talvez a gente estivesse deficientes, e Deus está dizendo, não, você tem que servir. Foi a maneira que eu escolhi, para você quer me agradar? Pronto. Sirva diante dos homens. O menor do reino é o maior diante de Deus.
É porque a gente, quando vê Jesus pregando, né, a gente às vezes pensa que a pregação de Jesus é... A gente, não sei se você diz isso, às vezes eu digo, mas não, tudo que Jesus prega é ao contrário do que a gente vive. Mas não é, a gente que vive ao contrário. O que ele está pregando é a maneira que deve ser. Porque os homens querem ser grandes para ser servido pelos pequenos. Mas Jesus disse, no meu reino grande é quem serve, não é quem é servido. E as pessoas querem ser grandes para ser servido pelo pequeno. E Jesus diz, não, é o contrário. O grande aqui é o que serve, não é o que é servido. Ele sendo Deus, ele serviu. Ele veio como servo, obediente, até a morte de cruz. Se nós estamos aqui, é porque ele foi obediente. É porque ele serviu. Todos entendem o que eu estou pregando aqui nessa noite? A mensagem está compreensível. Amém? Isso é o que Deus colocou no meu coração. Parte A do versículo 6, eu não vou me estender muito, eu sou breve. Eu quero que você saia daqui com alguma coisa na sua mente, eu não quero ser cansativo. Eu quero que você saia daqui entendendo. Se você entender, se você entendeu já qual é o propósito, amém. Deus já falou com você, você já entendeu, agora é o momento de praticar o que você ouviu. Versículo 6, e eu finalizo, ele vai dizer, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. A maneira que nós devemos servir é com os nossos dons. E todo mundo que está aqui tem um dom. Todo mundo tem um dom. E esse dom que nós temos não é motivo de orgulho, porque esse dom foi dado de graça. Aqui vai dizer, nós devemos, então porém, tendo porém diferentes dons, segundo o quê? A graça que nos foi dada. Ou seja, nós não pagamos nada pelo dom que nós temos. E o dom que nós temos tem um propósito de servir para que o reino esteja em movimento, para que o corpo esteja em movimento, esteja em atividade, e a boa, agradável e perfeita vontade de Deus esteja sendo manifestada entre os homens aqui na terra. Você tem que entender isso, o dom que você tem não é para você mesmo, é para servir no reino, porque o dom não é seu, foi Deus que te deu. Você é um administrador. Você entende que você é um administrador? Aqui tudo é dele. Ele confiou a nós, mas é dele. E um dia ele vai cobrar. Jesus disse, ele deu 2 talentos a um, 3 talentos a outro, 5, mas um dia ele vem e diz, o que foi que você fez? Você guardou, você multiplicou, você investiu, o que foi que você fez? Um dia ele vai dar, um dia nós vamos dar conta. Tem um julgamento. E vai começar pela igreja. Ele vai começar por dentro. Ele vai começar por nós. Então, a mensagem que Deus colocou, mensagem simples. Mensagem simples, mas é isso, a urgência é essa. A urgência é essa, quando você entender que nós não podemos ter, apesar de sermos diferentes, nós somos um só em Cristo. E o propósito de sermos um só é servir uns aos outros. E aí nós vamos viver em harmonia e a vontade de Deus. Então, amém. Nós vamos estar vivenciando já o reino do Senhor e a boa, agradável e perfeita dele estará sendo feita aqui. Nós vamos estar vivendo a vontade dele. E quando nós estamos vivendo a vontade dele, nós somos alegres. Quando nós estamos fora da vontade dele, nós somos tristes. Porque ele escolheu, hoje, nos tempos atuais, que morar no homem. Ele diz, agora vocês são um templo, meu Espírito Santo habita em você. E toda vez que a gente faz algo fora do propósito, vem o quê? Tristeza. Porque o Espírito que habita em nós fica o quê? Triste. Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo. Nós devemos alegrar. O sorriso de Deus tem que estar sempre para nós. Tem que ter um sorriso dele. Ele tem que olhar para nós e sorrir, dizer igual ele disse a Jesus, esse é meu filho amado, quem me compraz. Amém? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.